irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Permita-me me reportar, ok? Sobre esse vídeo aqui, ó. Exatamente aqui, esse vídeo aqui, tá? Nesse vídeo aqui, eu coloquei ou dei um breve parecer, como eu coloquei aqui, levantando somente a pontinha do véu. Isso há 2 dias anteriores. E eu fui infeliz numa colocação, eu fui infeliz numa fala, quando eu disse o seguinte, que para muitos parece que a graça tem se tornado a quarta pessoa da Trindade. Bom, obviamente que aqueles que compreendem o Evangelho, que amam e que são responsáveis, eu desconheço uma igreja propriamente dito, ou uma teologia que diga uma aberração como essa, ok? Então, talvez em tom irônico, eu usei essa expressão de uma maneira equivocada, a fim de ilustrar essa verdade aqui, ó. Então, permita-me reportar novamente. Eu quis dizer que nós não podemos subestimar a graça, você não pode subestimar aquilo que é insubestimável, mas você também não pode superestimar. Isto é, você não pode nem ir além e nem mesmo ficar aquém. Obviamente que nenhuma igreja responsável ela tem um pensar, né, como esse aqui. Obviamente que nenhuma igreja responsável, nenhuma teologia plausível considerará esta que emana de Deus, nominadamente conhecida como graça, o próprio Deus. Eu penso que isso é muito óbvio. O que eu quis dizer aqui, talvez eu não fui feliz na minha colocação, é que há muitas pessoas que estão superestimando, pessoas que estão levando além daquilo que está escrito. É tipo o Espírito Santo. O Espírito Santo, que eu nem opto muito em valer-me da expressão que não é bíblica, né? A terceira pessoa da Trindade, porque ele não é um Deus de terceira categoria, como alguém pode subentender, se bem que quando eu digo, ou quando alguém diz a terceira pessoa da Trindade, não está falando isso, mas alguém pode subentender. A questão aqui é a seguinte, só para a gente entender a minha fala. Já coloquei ali, né? Aconselho até que se você num tempo hábil quiser assistir aquele vídeo, replicar, eu acredito que algumas coisas são bem interessantes ali tratadas. Só fui um pouco infeliz, né, naquela minha colocação ali, eu fui irônico, então esse vídeo vem como esclarecimento, dizendo que não existe isso aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus, isso aqui não existe. O Espírito Santo emana de Deus, ou melhor dizendo, a graça emana de Deus, ela não é o próprio Deus. Então, se ela é a quarta pessoa da Trindade, a Trindade não é mais Trindade. E nós cremos num Deus trino uno. O que eu quis dizer, e reitero, neste vídeo, é que está havendo por partes de muito um superestimar, quando por muito tempo houve um subestimar. Então, nem subestimar e nem superestimar, dando apenas a honra devida que lhe é pertencente. E é exatamente o que eu estava comentando sobre o Espírito Santo. A mesma ideia sobre o Espírito Santo. Por muito tempo, o Espírito Santo, inclusive Franz Chan, acho que é assim que se pronuncia, escreveu um livro por nome Espírito Santo, Deus Esquecido. Então, assim, por muito tempo, pouco falou-se do Espírito Santo. Hoje, muito fala-se sobre o Espírito Santo. Só que a grande problemática e a grande verdade é que o muito falar não evidencia o conhecer. É exatamente sobre a graça. A graça sempre foi e sempre será muito importante. Porém, o muito falar sobre não necessariamente é sinônimo de que compreende-se daquilo que está falando-se.
Então essa é a questão. Tem pessoas que acham que estão descobrindo a pólvora. Tem pessoas que acham que a graça tomou seu lugar devido à voz que ele deu à mesma. E isso não é verdade. Eu acabei de pontuar aqui, ó, a graça, gente, ela já existia no Antigo Testamento. A graça, ela sempre existiu. Ora, se o Espírito do Senhor vai revelando-se de uma maneira progressiva, se o próprio Deus revela-se progressivamente, tudo aquele que é oriundo deste também assim o faz. O amor de Deus foi sendo experimentado, revelado, sua graça, sua justiça, seu caráter. Então, queridos, a graça ela já existia no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Indiferentemente se alguém teceu comentários sobre ela, compreendeu o poder da mesma, eu sou dispensacionalista, consequentemente, então estávamos sob a égide da lei, essa é uma verdade, mas isso não necessariamente quer dizer que não houve ou que não existia graça. Então, pensar desse modo é pensar de uma maneira totalmente equivocada. Ok? Então, a graça existia sim na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Você pode ver desde Adão, seu pecado perdoado, né, quando Deus, o Senhor, proveu ali. Você pode ver um Caim e Abel, a graça de Deus, né? Você pode ver, bom, os ninivitas talvez seja um dos maiores exemplos. Você pode ver na chamada de Moisés, Êxodo capítulo 4. Como é que você explica Raabe, né, está inserida no livro da lei, ou melhor dizendo, na galeria dos heróis da fé, né? Como é que você pode explicar tantos outros episódios, personagens? Não tem outra explicação, senão a graça de Deus. Ok? Agora a questão é, para mim finalizar o meu vídeo, aproveitando o ensejo, e isso aqui é apenas mais um tecer de comentários. Talvez futuramente a gente possa verticalizar o assunto, ok? E trazendo, propriamente dito, alguns textos que elucidam isso, tá? Mas assim, vamos lá. Se houve graça no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e houve, consequentemente, também há, verbo haver, também há lei no Novo Testamento. Vamos de novo. Se houve graça no Antigo Testamento e houve, também há lei no Antigo Testamento. Então a graça não é sinônimo de anarquia, de desordem. A graça não é sinônimo de que agora as coisas foram facilitadas, porque é terrível isso. Você ouve algumas pessoas dizerem a seguinte expressão: agora nós temos no tempo da graça. Isso era no tempo da lei. Pois é, mas você esqueceu de Atos 5? Que no tempo da graça você encontrou ali um casal que, trazendo oferta, o juízo veio sobre eles? E tantos outros textos e tantas outras passagens bíblicas. Então, assim, quem teve essa compreensão dessa graça barata? Lei patrística, os reformadores, nossos pais, além, logicamente, de Paulo, que nunca pregou essa graça barata, que nenhum dos apóstolos pregaram, compreenderam essa graça barata. É lógico que sempre houve na história aqueles que distorceram, sempre houve, mas existe uma bolha, e eu não posso estourar a bolha da graça. Olha o que está escrito em Hebreus 6. Então, em nome de Jesus, nem superestimar e nem subestimar. Muito menos pensar, isso é loucura, de que alguém descobriu a graça. Não, gente. A graça de Deus é revelada e fora-nos revelado sobretudo em Cristo Jesus. Ele é a expressão exata da imagem de Deus e não revelou-nos com muita singularidade apenas a graça, mas revelou-nos também outras doutrinas elementares de nossa fé. Então esse vídeo aqui é só mais um pontuar,
Então, além de corrigir o meu equívoco na fala, não no assunto tratado, mas na fala, né? Na maneira que eu talvez o pronunciei ou apresentei. Além disso, trazer essa ideia aqui, ó. Houve graça no Antigo Testamento. Também há lei no Novo Testamento. Ok? Então a graça não vem para anular a lei, como falamos naquele vídeo anterior, de modo algum. Então, onde não há graça, podemos dizer assim, nem mesmo a lei tem seu determinado sentido ou razão. E onde não há lei, a graça vira uma desgraça. A gente precisa entender, e a gente vai gravar outros vídeos falando com mais minúcias, e aconselhamos que você procure outras pessoas. Há inúmeras referências que podem serem considerados como referenciais nesse assunto, a fim de que lhe tragam também esclarecimentos adversos a respeito do mesmo. Então, diga não à graça barata, diga não à hipergraça e qualquer extrapolar de um assunto como esse. Então, não vamos polarizar, ok? Nem a quem, nem a lei. Nem numa extrema e nem na outra. Contemo-nos em ser apenas, vamos nos conter em sermos apenas bíblicos. E assim a gente poderá desfrutar das benesses desta que emana de Deus. E como tudo que emana de Deus, essa não pode ser outra. Se a própria lei, disse Paulo, que é boa, como a graça não seria? Então, se a graça estiver fazendo mal para alguém, não é a graça de Deus que esse alguém está desfrutando. A graça é abençoadora. A graça é capacitadora. Ok? Se a graça parece que está tornando alguém sem graça, vivendo desgraçadamente, é porque esse alguém está desfrutando de qualquer coisa, menos a graça que é de Deus. Compreendamos-nos a mesma e desfrutamos-nos deste bem que Deus, o Senhor, graciosa e generosamente deu-nos e revelou-nos por seu infinito amor. Sobretudo, a encarnação da mesma e a revelação final, o próprio Cristo Jesus, nosso Senhor.